esta noite de estar aqui com aquelas pessoas, e estão tendo o prazer, que contribuíram para a composição do nosso repositório, que significa um local de guarda, tanto físico quanto online, sendo a base dele física aqui no nosso Arquivo Público Municipal de Caetité, com a contribuição de professores como o professor Nivaldo Dutra, o professor Zezito Rodrigues e tantos outros professores, né? Parceiros como o Museu do Alto Sertão, que eu convido então a senhora Hilda em breve para fazer parte. E também venho aqui agradecer vocês. Antes de mais nada, é uma história longa, se eu fosse passar aqui à noite em discurso. Falaria sobre as nossas problemáticas da cultura, falaria sobre o ideário do 2 de julho e falaria da nossa luta enquanto profissionais da educação e da cultura em prol da valorização da nossa história. E deixo isso para que vocês percebam, ao longo da necessidade da vida de vocês enquanto profissionais da educação e da cultura, tendo em vista que o repositório buscou trazer para a nossa comunidade, nossa região, um espaço real para que qualquer pessoa, seja ela um morador, seja ele um gestor de cultura, que acessasse um espaço e encontrasse organizado as nossas memórias, a nossa história sobre a temática 2 de julho. Se tratar do 2 de julho e ser esse um pontapé inicial da nossa história. História essa que nós colecionamos vitórias e que são rememoradas e simbolizadas na representação ano a ano. Não tem muito a acrescentar com as minhas falas, porque Edmilson e Bárbara já fizeram muito bem. É um prazer estar aqui nessa noite celebrando isso e, como Poli diz, se tem a lei, ela tem de ser cumprida. Cultura não se brinca, ela é essencial, é como o feijão, como o arroz que nós comemos, ela tem de realmente estar presente no nosso cotidiano. E é importante que esse repositório, assim como essas ações, aconteçam, Poli, em outros instantes também, com outras ações culturais, né, outras representações, que elas sejam celebradas por todos nós, né? Desculpa. Isso, sem mais acrescentar, depois da fala dos meus colegas. Nossas memórias sobre o 2 de julho estão todas localizadas num determinado espaço e que nos representam nessa fala, né? Às vezes a gente tinha muito essa narrativa, né, de que a festa do 2 de julho é a festa do cavalo, né? É a festa que bota os cavalos na rua, os cavalos para andar e depois deixa a rua toda suja, a cidade toda suja, né? E a gente vai aprendendo não, que por trás de tudo isso existe uma memória da participação efetiva de vários sujeitos aqui do Alto Sertão, né, na efetivação do processo de independência e como isso tem importância significativa para a vida dos sujeitos que moram aqui, né? Então, participar direto ou indiretamente, tanto lá os nossos antepassados lá da guerra, quanto agora no processo de organização do repositório, é extremamente significativa, porque essa memória, a partir de agora, ela está preservada, né? Ela está num lugar em que as pessoas podem ter acesso e ouvir aquilo que as pessoas falaram sobre o 2 de julho. É claro que a gente não consegue reproduzir tudo, né? Nas entrevistas que foram feitas, a gente não consegue contar tudo porque o tempo também é curto. Mas quando a gente soma a fala de cada um, mais a documentação que foi encontrada, mais material que estava publicado no jornal Apenas, discutir e levar em consideração a importância que esse projeto teve, né, para a cidade e a importância que o repositório tem no sentido de preservar essa memória. O repositório hoje é uma fonte de pesquisa. Em vez do pesquisador ficar pesquisando em várias fontes, ele tem um local que ele pode acessar online e que ele pode dar conta de uma centena de documentos, de fotografias, de narrativas. E eu gostaria de parabenizar as alunas, pedir para vocês levantarem, que participaram do processo da entrevista. Muitas pessoas tiveram contato diretamente com ela. Está faltando o Max, né, que fechou o curso de História e é morador da Lapa, então ele migrou, voltou para a terra dele, mas também participou disso. Eu acho que sem
a contribuição e a colaboração de vocês, essas memórias não seriam resgatadas, né? A todos que fizeram esse esforço, né, e aprenderam na prática, né, porque não era uma atividade que vocês tinham costume de fazer, foram aprendendo na prática. Algumas pessoas ficaram um pouquinho com medo, né, doutor Paulo, de receber as meninas, de dar entrevista, de falar sobre o 2 de julho, mas depois, o doutor Paulo, inclusive, me ligou, né, perguntando: eu faço o quê? Eu falo o quê para elas? Eu não estou sabendo de nada. E quando me falaram, eu fiquei igual o senhor, doutor Paulo. Falei: vou contar o que lá? Mas que tem fácil é contar a história, né? E como eu tinha muita fotografia, a participação em vários 2 de julho, desde 2002, que eu tenho assim, muita fotografia, eu falei: acho que dá para mim contar a história assim, né? Aí vim, quero agradecer por ter me convidado para participar dessa história. E agora eu sou um arquivo vivo, né? Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Tão celebrada e tão demarcada por quem está de fora e se surpreende. Ora, nós estamos fora do chamado teatro de guerra da independência da Bahia, o teatro clássico, que foi o Recôncavo da Bahia, né? Em Viagem ao Recôncavo, e eu faço isso recorrentemente, a gente percebe quando aquela população tem uma proximidade, tem um vínculo mais próximo. E o que me inquietava a essa altura é entender: ora, não é possível que uma memória, que por hipótese, como se conhecia no senso comum, pudesse ter sido transferida para tão longa distância. Não é apenas um mimetismo, não é apenas uma cópia, não é apenas uma reprodução de uma história. E partindo desse ponto, a minha investigação, com os documentos, com muitos deles que estão agora disponíveis no repositório, é tentar entender qual é o nosso lugar nessa história. Qual é o nosso lugar da nossa origem social. E aí a minha tese de doutoramento foi pensar a vida de Caetité na sua formação em 1910, e a partir dela, como é que nós tecemos socialmente essa coletividade que, àquela altura, 1910, era um espaço muito amplo, 52 mil quilômetros quadrados, o dobro do território de Alagoas, por exemplo, e fundando nos sertões uma comunidade política, né? Como é que essa comunidade produziu as suas histórias, os seus significados, e nessa perspectiva, e no contato com a documentação, nós podemos reforçar a nossa hipótese para que todos possam dizer do seu lugar como é que ele percebe a memória, como é que ela dialoga com a sua essência, com a sua identidade. Portanto, esse ato de hoje é um ato da maior importância, porque a partir de agora qualquer um pode ter acesso, independente da própria experiência que teve, do grupo político que pertence, do grupo de cavalgada que pertence, todos e cada um podem ter acesso a essa memória e, em diálogo com ela, construir e tecer a sua própria história. Então, é um dos marcos significativos, por isso que eu queria, em rápidas falas, demarcar esse posicionamento, lembrar que um ativista americano chamado Elie Wiesel dizia que a memória é uma forma de protesto. Lembrar algo significativo é impedir quem sabe uma atrocidade. Portanto, o direito da memória é um direito de também fazer justiça social, também corrigir rumos, também no confronto das várias perspectivas, construir uma que pode ser humanizadora, que pode ser propositiva, de uma perspectiva social inclusiva, ampla, serena, e é assim que nós compreendemos. Portanto, a minha participação nesse projeto, como professor da universidade, foi através de um projeto de iniciação científica, né, iniciado em 2022, e esse projeto se aproximou muito tivemos em franco diálogo aí. Por palmas, o teor da artilharia, por fera, os canhões negros surgiam, por atletas, dois povos se batiam, enorme anfiteatro era a amplidão. Não eram dois povos os que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente ao passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do arbutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita, as bandeiras como águias eriçadas se abismavam com as asas debruçadas na selva erguida da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgia do espaço e as brisas forasteiras, no verde leque das gentis palmeiras, foram cantar os hinos do arrebol.
Lá do canto, deserto da batalha, uma voz se elegeu clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu, com os dedos ensapados, no sangue dos avós mortos na guerra, na livre e sangrenta Colômbia terra. Sagravas livre a nova geração. Tu que erguias súbita na pirâmide, formada pelos mortos do cabrito. Povo que não preserva a sua memória e que não mantém forte e desenvolva os processos de pertencimento dessa memória é um nada, né? Torna-se um ser vazio, um livro sem escrituras, sem fotografia e sem nenhuma referência. E esse projeto tão bem desenvolvido, né, de um evento tão importante para a cidade de Caetité, que é o 2 de julho, e diga de passagem até como observação das questões das festividades cívicas do nosso município, eu trago na memória algumas lembranças dos desfiles de 7 de setembro, né, desenvolvido pelo Instituto de Educação Anísio Teixeira, mas a prova como em Caetité o 2 de julho é mais forte que o 7 de setembro. Né? A nossa independência de fato se dá no dia 2 de julho de 1823, com a participação do povo, e a maior festa cívica desta cidade, de fato, é o 2 de julho, com tantas memórias, com tantos pertencimentos, com tantas resistências, né? E a gente vê, a cada ano, através do registro de salvaguarda do 2 de julho. Então, esse trabalho desenvolvido aqui com a equipe, que traz essas grandes informações, fortalecendo, né, o repositório do 2 de julho aqui em Caetité, é de suma importância e valoriza ainda mais a ação política que tem voltado para o merecimento da festa em si e o que ele representa para nós. Então, esse repositório torna-se e fortalece ainda mais a prática do registro de salvaguarda do 2 de julho e ricas informações para que a gente conheça a nossa história e construa o nosso futuro. E também não poderíamos deixar de falar do professor Paulo Henrique Duque e também da professora Maria de Fátima, que também compõe a coordenação acadêmica pela universidade aqui, Campus 6. Então, cumprimentando a todos, né, cumprimentando a mesa, cumprimentando também a população, né, aqui presente, e dizer que a população é de fundamental importância para a cultura aqui de nossa cidade, né? Eu, como coordenadora do Arquivo Público pelo município de Caetité, tenho a honra, né, de participar dessa noite aqui, que é um marco histórico aqui para a nossa cidade, e dizer que o repositório 2 de julho, ele vem para agregar ainda mais o acervo documental do Arquivo Público de Caetité. Então, esse acervo, né, ele é um acervo físico, como o Poli disse, um acervo também online, e a gente disponibiliza ele, né? Ele está aqui no arquivo e a gente disponibiliza ele para a população em geral, né? E que bom que a gente pôde reunir em um único espaço, né? Toda essa documentação referente ao 2 de julho, né? Eu não posso também deixar de agradecer toda a equipe que compõe. Assim como o Museu do Alto Sertão. Tem a Prefeitura Municipal, a Universidade do Estado da Bahia e uma associação de amigos do museu. Eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é mais um momento de como essa força coletiva, a união de várias forças, né, de várias vontades, consegue colocar as coisas adiante, à frente. E nesse sentido a gente tem que, assim, nossa, como o Caetité é diferenciado, né, nesse sentido. Mas eu destaco realmente, Poli, né, e até a participação do museu nesse projeto, porque por trás de todas as instituições há pessoas, né? E a gente sabe o quanto que as instituições, elas são moldadas pelas pessoas que estão
dentro dessas instituições. Eu tenho certeza que, em relação ao projeto do Repositório 2 de Julho, a participação, o ímpeto do Museu do Alto Sertão está na força mobilizadora de Poliana Gomes, Poli, como a maior parte de nós aqui, né, nos referenciamos carinhosamente, pela garra, por querer trazer isso, pela dedicação de saber que, olha, temos uma lei, fazer valer uma lei no município, tirar a lei da gaveta, né? Fazer isso valer. Tem uma lei que cuida, que tem o registro do 2 de julho em Caetité e dedica o arquivo público como esse local de guarda. A gente fez o processo de transcrição. Então, as pessoas que querem acesso a esses documentos antigos, eles estão em documento Word, PDF, dentro do repositório para essa finalidade. E isso a gente está adequando, porque hoje é o documento que conseguimos até então. Com certeza virá, inclusive a professora Lielva, que está aqui, ela estava comentando anteontem, sobre outras pesquisas que estão surgindo e que nos aproxima dessa realidade. Então, documentos serão cruzados. Eu gostaria que a equipe que estiver apresentando o repositório fosse diretamente para as narrativas, para a gente realmente fazer uma condução. Dentro dos documentos históricos, nós partimos de 1821, porque Caetité foi chamado em vias federais para apoiar Dom Pedro. Então, você tem essa conjuntura para a independência do Brasil. E, após isso, você vai encontrar nesse documento feitos desde o século XIX com a ajuda da junta militar desse território do Pará, pedindo para construir aquele monumento que tem lá em Salvador. Daqui saiu o dinheiro, ninguém cita, mas daqui saiu e temos documento para provar. E aí, nós temos as memórias dos festejos, inclusive a família Gomes é uma das maiores citadas no jornal, que é justamente pensar